Oi pessoal, eu me chamo Bruno Shoa e eu resolvi fazer essa série de vídeos aqui para o YouTube como uma forma de deixar gravado na internet parte do meu caminho espiritual, do meu caminho de evolução espiritual, o que eu passei tanto pela minha adolescência até chegar nos dias de hoje, lendo vários livros sobre o que seria Deus, como funciona o universo, essa questão espiritual da vida. Existem diversas crenças, pelo mundo, existem diversas verdades ditas por aí. E eu tô aqui nessa série de vídeos explicando como foi o caminho que me trouxe até aqui, o que eu acredito ser Deus, o universo e como a vida funciona. E vou citar alguns livros que eu li durante esse meu caminho que me ajudaram muito a chegar onde eu estou hoje, a ter o nível de consciência que eu tenho hoje sobre Deus, sobre a realidade. E eu espero que com esses vídeos eu consiga estar ajudando outras pessoas que estão buscando evoluir espiritualmente, entender mais sobre essa nossa realidade. Eu não espero que esses vídeos fiquem famosos, mas eu espero que algumas pessoas que mergulham mais fundo nessa busca espiritual e que estão querendo um ponto de vista diferente do que é passado na maioria dos casos por aí, consiga tirar e absorver alguma coisa da minha história. Eu tive uma longa jornada para chegar onde eu estou hoje e eu acredito que nessa jornada muitos dos livros que eu li e algumas ideias que eu trouxe para minha vida me ajudaram muito na questão espiritual, da minha conexão com Deus, me ajudou muito a me conectar com Deus, a entender o que é Deus, e isso ajudou muito tanto na minha vida quanto no meu modo de viver e ver o mundo. Então eu espero do fundo do meu coração que eu consiga ajudar pelo menos uma pessoa. Se essa série de vídeos que eu fizer aqui, se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, o meu trabalho já vai ter sido feito. E para quem não sabe, eu sou nutricionista, eu produzo conteúdo aqui para a internet sobre nutrição, essa é a área que eu trabalho, mas eu sou uma pessoa também que estuda bastante sobre o mundo espiritual, essa questão energética, o que seria Deus, o todo, como o universo funciona e as leis que regem o nosso universo. Mas antes de entrar nesse assunto que é um pouco mais complexo, nesse primeiro vídeo que eu vou denominar de episódio 1 dessa série de episódios que eu vou estar trazendo aqui nesse canal, eu vou primeiro, nesse primeiro episódio, explicar um pouco da minha trajetória, Quem sou eu, de onde foi que eu vim, a minha história religiosa, para vocês entenderem um pouco de como foi minha jornada até chegar onde eu tô hoje. Eu nasci em uma família cristã, então os meus pais são cristãos, eu sempre frequentei a igreja desde criança, até mesmo estudei em um colégio católico na minha infância, até os meus 13, 14 anos, só que mesmo estudando em colégio católico, eu sempre fui uma criança que tinha muitas dúvidas, e eu sempre perguntava muito, eu era uma criança que questionava bastante. Então, nesse colégio católico tinham as aulas de catolicismo, só que eu perguntava muitas coisas e não tinha muitas respostas. Eu lembro que a maioria das respostas, quando chegava em um certo ponto, era: você tem que ter fé. Não existia uma resposta clara, uma linha racional que eles conseguissem me explicar, que fizesse sentido, e teria que ter fé. Não existia uma resposta, era apenas ter fé. Só que para mim não funcionava, porque desde criança eu sempre fui uma criança racional. Até hoje sou uma pessoa muito racional. Então eu gosto de ter uma ideia firme, concreta, que faça sentido na minha cabeça para eu poder estar acreditando em algo. E como nunca me foi explicado isso, nem pela minha família, nem pelo meu colégio católico, que era um colégio de freiras até, por causa disso, de não ter essa explicação mais clara para mim, eu comecei a duvidar de se realmente Deus era real ou não. Teve um ponto na minha vida, na adolescência, que eu comecei a acreditar que Deus, as religiões em si, foram criadas apenas como um tipo de massa de manobra. Era uma forma de o ser humano conseguir dominar e controlar outros seres humanos, criando uma entidade divina, onde, focando nessa entidade, grupos maiores poderiam acabar conseguindo trabalhar juntos, e por causa dessa divindade, as grandes massas de homens poderiam ser controladas. Então chegou um ponto na minha adolescência que eu comecei a acreditar nisso, que não existia Deus, que morreu, acabou. Eu virei meio que um ateu, realmente. Eu virei ateu, não acreditava mais em Deus e acreditava que Deus e as religiões eram apenas convenções criadas pelos homens para poder controlar as massas. Então eu passei um tempo acreditando nisso. Só que algo dentro de mim sempre me puxava para o divino. Algo dentro de mim começou, depois de um tempo, a não acreditar mais que não existia um Deus. Eu comecei a meio que sair desse conceito meio ateu da minha vida e comecei a ler mais sobre a filosofia
filosofia budista. Na época da adolescência, eu lembro que eu tinha um pouco de ansiedade, então eu tinha dificuldade para dormir. Eu deitava à noite para dormir, 1000 pensamentos na minha cabeça, mudando a toda hora, então minha mente ficava muito agitada na hora de dormir, então isso dificultava com que eu pegasse no sono. E eu lembro que era algo horrível na minha vida, realmente era algo que me deixava mal, era a pior coisa da minha vida naquela época, era isso, eu não consegui dormir à noite, era terrível, eu lembro. Só que nessa mesma época eu comecei a ler mais sobre o budismo, a filosofia budista, o que é que eles pregam, a ideia, né, a filosofia de vida que o budismo prega. E são conceitos de vida, não sei se vocês já estudaram ou leram sobre o budismo, mas o budismo ele prega um certo tipo de filosofia de vida que me atraiu muito, que eu queria aquilo para minha vida. Eu sentia que se eu levasse aquela filosofia para minha vida, eu ia ser uma pessoa feliz. Era algo que me atraía, era algo que me dava uma calma, me acalmava a alma. E no budismo eles também praticam muito a questão da meditação. Eu também comecei a tentar meditar. A meditação me ajudou com a questão da ansiedade na hora de dormir, né? Na meditação você consegue controlar mais os seus pensamentos, e isso para quando você vai dormir é uma maravilha. Então, utilizando a meditação eu consegui parar de ter insônia, acalmar minha mente na hora que eu tava indo deitar e dormir com mais facilidade em poucos minutos. Então, eu não entrei tão fundo no budismo, mas estudando um pouquinho, lendo algumas coisas sobre o budismo, a filosofia budista, as ideias que Buda pregava, isso conseguiu já me trazer um grande benefício na minha vida, numa questão mais de me sentir bem, tranquilo, conseguir viver melhor, levar melhor a minha vida. Mas até aí, até lendo sobre a filosofia budista, eu ainda não acreditava fortemente que existia um Deus, mas eu já comecei a acreditar que existia alguma coisa, algo dentro de mim me dizia que existia alguma coisa a mais, que até aí eu acreditava que nenhum ser humano poderia definir, porque se realmente existia um Deus, um algo a mais, alguma coisa, o ser humano não teria capacidade de definir o que seria esse Deus, o que seria esse algo a mais. Então, nesse momento que eu comecei a estudar mais sobre a filosofia budista, eu senti que existia algo a mais, um Deus, algum tipo de divindade, algo acima, né? Mas eu não sabia definir o que era esse Deus, e eu acreditava também que nenhum outro ser humano ou religião poderia definir o que era Deus, o que seria Deus, porque seria algo muito acima, muito transcendente. Não teria como o ser humano simples conseguir definir o Deus, né? O todo. Então, eu não acreditava que o ser humano poderia definir Deus. Nesse ponto, eu acreditava que nenhuma religião seria a correta. Todas as religiões estariam erradas, porque nenhuma delas poderia definir Deus. Mas eu já acreditava que existia algo a mais. Só que, na minha visão, ninguém poderia definir Deus, porque não teria como. Só que aí entra o ponto aqui crucial desse primeiro episódio que eu quis trazer aqui pro YouTube. Foi um livro que eu li. Eu sou uma pessoa que lê muito. Eu leio bastantes livros. Tanto é que até agora eu já li mais de 100 livros nesse momento, né? Todo livro que eu leio, eu tiro uma foto e posto no meu Instagram. Eu já li mais de 100 livros na minha vida. Dentre esses livros, alguns desses livros foram livros que mudaram completamente a minha visão de mundo, expandiram muito a minha consciência, o meu nível de perceber a realidade e entender como ela funciona. E um desses livros foi o mais importante até então. Depois que eu li esse livro, eu consegui entender o que é Deus. Quando eu li esse livro, eu gosto até de dizer que depois que eu li esse livro, eu voltei a acreditar em Deus, realmente. Porque até então, eu acreditava que existia um Deus, mas eu acreditava ao mesmo tempo que ninguém poderia definir o que era Deus. Era algo acima do que a humanidade estava preparada para conseguir explicar. Mas depois que eu li esse livro, vou já dizer qual é o livro, certo? Ele conseguiu me convencer que aquilo que ele estava explicando era Deus. Ele conseguiu me explicar como as leis do universo funcionam. Esse livro me fez entender isso. Ele me fez perceber que realmente aquilo ali, o conceito que ele traz de Deus naquele livro é o que faz mais sentido. De tudo que eu já li, de tudo que eu já vi, é o que mais faz sentido. É o que mais fez sentido naquele momento e até hoje faz sentido pra mim. Naquele momento que eu li aquele livro, ele conseguiu me explicar o que era Deus. E o livro, esse livro aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, é esse livro aqui. Esse foi o livro que eu li, O Kybalion. Esse é o livro, O Kybalion, um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Esse livro, ele traz conhecimentos da época do Antigo Egito, cerca
cerca de 5, 6 mil anos atrás. Então esse é um conhecimento que era passado no Antigo Egito sobre como o universo funciona e o que seria Deus. No caso, seria melhor que vocês lessem o livro também para poder entender melhor, mas eu vou explicar aqui brevemente sobre o que o livro se baseia. O livro, ele traz 7 conceitos herméticos, que são 7 leis que regem o universo. E dentro dessas leis, na primeira lei, ele explica que o todo é mente, o universo é mental. E dentro dessa lei, ele explica o que seria o todo. O todo seria o conceito de Deus. E Deus, o todo, é tudo que existe. Ele explica o conceito de onipresença, onisciência e onipotência de Deus, do todo, que seria tudo o que existe. E esse livro é um livro até um pouco emblemático, porque como vocês podem ver aqui em cima, isso aqui seria para ser o autor do título, o autor do livro, né? Os 3 iniciados, pseudônimo de William Walker Atkinson. Antigamente, era comum, em algumas linhas do esoterismo, alguns autores utilizavam pseudônimos nos livros que eles escreviam. Esse livro, o Kybalion, ele foi escrito por volta de 1800, se eu não me engano, 1900, no começo de 1900, ele foi publicado no começo de 1900, e ele foi publicado com esse pseudônimo aqui, 3 iniciados. Então, antigamente não se sabia quem era o autor do livro. Depois se descobriram, e hoje é o mais provável, é que esse livro foi escrito pelo William Walker Atkinson. Ele foi um esoterista que viveu antigamente, escreveu alguns livros sobre espiritualismo, esoterismo, e um dos livros que ele escreveu, que ficou mais conhecido, foi esse livro aqui, de filosofia hermética. Nesse livro, ele traz a ideia de Hermes Trismegisto, que foi considerado o mestre dos mestres no Antigo Egito. E tem algumas histórias verídicas de que até várias religiões surgiram a partir da filosofia hermética. Ele conta no livro que vários tipos de místicos religiosos iam até o Antigo Egito buscar os conselhos de Hermes, que era o mestre dos mestres, o grande mago, o grande sol do esoterismo. E a partir dos conselhos e dos ensinamentos de Hermes foi fundado grande parte das religiões que existem até hoje no nosso mundo. E Hermes, essa filosofia hermética de Hermes, era uma filosofia onde explicava como o mundo funciona, como o universo e suas leis trabalham. E essas leis funcionam a partir dos 7 conceitos herméticos que são trazidos aqui dentro desse livro. Eu não vou explicar cada conceito hermético aqui, porque o ideal é que você leia o livro e consiga a informação da melhor fonte possível. Eu acredito que eu não vou conseguir aqui nesse vídeo te passar da melhor forma possível as informações da filosofia hermética de Hermes Trismegisto. A melhor forma é você ler o livro, porque esse livro é um livro muito emblemático. No começo até do livro ele fala que para cada pessoa esse livro vai ter um peso diferente, porque vai depender do seu nível de aceitação da verdade que você consegue. Porque sempre tem aquela grande pergunta: quanta verdade você aguenta aceitar? Porque às vezes você até entende o conceito, mas muitas vezes você não consegue aceitar esse conceito, aceitar essa nova realidade. Então esse livro, no início, ele até fala que para algumas pessoas esse livro vai ter um peso muito grande, vai mudar a forma como você vê o mundo e enxerga a sua realidade, mas para outras pessoas ele não vai ter um peso assim tão grande. Dependendo do seu nível de consciência, de quanto você vai conseguir extrair e entender desse livro, ele vai ter um grande impacto na sua vida, ou ele não vai ter um impacto tão grande assim na sua vida. Na minha vida, em particular, foi um divisor de águas. Eu tinha um pensamento antes de ler esse livro, e eu mudei completamente o meu pensamento e a minha forma de enxergar a vida e o mundo em que eu vivo depois de ler esse livro. Esse livro realmente foi um dos livros que explodiu a minha mente. Eu até comentei com uma amiga minha que eu leio tanto, eu sempre tô lendo, porque existem certos livros, como por exemplo o Kybalion que eu li, que são livros que explodem sua mente, mudam a sua visão de ver o mundo e fazem uma diferença enorme na sua vida. Um livro pode mudar completamente a sua vida, só que não é todo livro. Por isso a gente sempre tá garimpando ali, sempre comprando livros novos, né? Até comprando alguns livros dos mesmos autores que a gente considera bom. Então sempre a gente vai estar lendo, porque de vez em quando a gente encontra um tesouro desse, né? Um livro que você lê e muda a sua vida, melhora consideravelmente a sua forma de viver, porque para você ser
ser feliz, para você viver bem e evoluir espiritualmente, você tem que entender a realidade em que você vive, entender o mundo, como ele funciona, as leis que regem o universo, porque muitas pessoas podem dizer, eu acredito nisso e eu não acredito naquilo, né? Mas independente do que você acredita ou não, só existe uma verdade, só existe uma realidade, você acreditando nela ou não. Então é interessante que nós entendamos a realidade, a verdade substancial do universo, para que assim a gente consiga trilhar o melhor caminho. E esse livro foi um dos livros que conseguiu abrir esse caminho, pelo menos para mim, nessa questão espiritual, de entender o que seria Deus, o todo. Até antes de ler esse livro, eu já acreditava que existia um Deus, que existia algo a mais, que existia algo acima de nós, mas que nós não podíamos explicar. E por isso, eu acreditava que todas as religiões eram mentiras, todas as religiões eram erradas. Depois que eu li esse livro, eu entendi que, na verdade, quase todas as religiões estão certas, pelo menos as grandes religiões que seguem o caminho do amor. Toda religião que prega o amor acredita no mesmo Deus, só que eles expressam isso de forma diferente. Então parece que religião tal acredita em um Deus e religião Y acredita em outro Deus, mas na verdade não. Se você está seguindo determinados caminhos corretos na sua vida, buscando o amor, buscando ser uma pessoa boa, buscando praticar o bem, buscando não prejudicar, buscando ajudar, buscando estudar, buscando evoluir, independente da religião que você acredita ou no Deus que você acredita sempre no mesmo Deus, mas que muitas vezes é identificado com palavras diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem gente que é budista, tem gente que é cristã, como a minha família, né? Eu cresci numa família cristã. Teoricamente, quem segue o caminho de Buda não segue o caminho de Cristo, de Jesus. Então, teoricamente, são caminhos diferentes. Se você é cristão, você não pode ser budista, e vice-versa. Só que depois de ler o Kybalion, eu entendi que as duas religiões, elas pregam a mesma coisa. O amor, fazer o bem, não prejudicar. Tem algumas diferenças, claro, né, as duas, mas o ponto principal aqui que eu quero trazer é que os mesmos conceitos que Jesus pregava, Buda pregava. Se você seguia o caminho de Jesus ou seguia o caminho de Buda, você estava seguindo o caminho do mesmo Deus, que era o caminho do amor. Então, lendo esse livro, eu consegui entender o que seria Deus, porque o ser humano, ele não pode definir Deus em palavras, ele não pode explicar com 100% de precisão o que é Deus. Então a gente tenta expressar Deus, explicar Deus de diferentes formas. Por isso que existem diferentes tipos de religiões e doutrinas religiosas, como o budismo e o cristianismo, por exemplo, dentre outras, como o hinduísmo também, né? Mas se a religião prega o mesmo caminho do amor, o caminho da paz, o caminho de ajudar, o caminho do bem, todas elas estão buscando o mesmo Deus. Os caminhos são diferentes, mas o final é o mesmo Deus, que seria amor puro. E dentro desse livro aqui do Kybalion, ele coloca Deus aqui como todo. Ele explica nesse conceito. Existem várias palavras para definir Deus. Deus, o todo, o universo, o incognoscível, o infinito, diversas palavras, mas a gente pode resumir todas elas em o todo. Ele é tudo que existe. Não existe nada fora dele. Nós fazemos parte do todo, ao mesmo tempo que estamos dentro do todo e o todo está dentro de nós. Ele consegue explicar esse conceito de Deus de uma forma clara, de uma forma que faz sentido, e de tudo que eu li e até hoje faz muito sentido para mim. Ele consegue explicar o que seria Deus, o conceito de Deus e as leis que regem esse universo de Deus, como tudo funciona. E essa é uma filosofia que remete a 6.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, e que é confirmada, corroborada pela física quântica hoje em dia. Eu não vou falar muito sobre a física quântica porque vai ficar pro episódio 2 ou 3. Eu vou ver aqui. A física quântica é outra parte dessa minha jornada espiritual em busca de Deus, em busca de me elevar espiritualmente, de ser uma pessoa melhor, de entender mais sobre como funciona esse mundo, o universo. Então, nessa série de vídeos, eu simplesmente quero, com a minha vivência, com as minhas histórias e com os livros que mudaram minha vida, eu poder trazer um pouco de informação, de luz, de clareza para outras pessoas que também estão buscando essa evolução espiritual, buscando entender mais sobre Deus, sobre o universo, sobre como tudo funciona, essa questão espiritual, de evolução espiritual. Em outros vídeos que eu vou trazer aqui para o canal, eu vou abordar outros livros, vou trazer outras partes da minha filosofia de vida, outras ideias, outros conceitos. Em cada vídeo eu vou trazer um tema diferente, uma abordagem diferente, um livro diferente, uma ideia diferente,
diferente, uma história diferente sobre o que eu acredito e o que pode ajudar vocês, você que está assistindo aqui esse vídeo, a entender melhor sobre espiritualismo, mundo espiritual, evolução espiritual, o que seria Deus. O meu objetivo com esses vídeos aqui, além de fazer um tipo de diário gravado, digamos assim, né? Onde eu vou estar gravando parte da minha história, explicando parte da minha história e citando alguns livros que mudaram, né? Minha perspectiva de mundo. Eu espero que alguma pessoa que chegue até aqui e se disponha a tentar entender o que eu tô falando, que eu consiga ajudar alguma pessoa que acabe assistindo esses vídeos. Esse é o ponto principal. Eu espero, pelo menos nesse vídeo, que você abra o olho para esse livro, o Caibalion. Pelo menos fique com a pulga atrás da orelha. E se imagine, nossa, será que esse livro realmente é tão bom? Será que ele realmente explica alguma coisa que faz sentido? Existem vários vídeos aí no YouTube onde você pode entender mais sobre esse livro. Tem até uma professora que eu indico também, que vocês podem acompanhar o trabalho dela, chamada Lúcia Helena Galvão. A Lúcia Helena Galvão, ó, aqui pra quem quiser aqui o nome dela, Lúcia Helena Galvão. Ela é uma filósofa, ela fala sobre o Caibalion, o hermetismo e sobre vários outros temas também de filosofia. Mas se você quiser entender mais sobre o Caibalion, procure também o trabalho dela, é interessante. Ela passa o conceito de uma forma bem mastigada. Tem até um livro dela, eu vou mostrar aqui, eu tenho ele aqui, mas vou mostrar aqui nas imagens que eu acho que fica melhor. Lúcia Helena Galvão, Como Entender o Caibalion. Ó, é esse livro aqui. Para entender o Caibalion, a vivência da filosofia hermética e sua prática nos dias de hoje. Lúcia Helena Galvão. Esse livro aqui, ela escreveu para tentar ajudar as pessoas que vão ler o Caibalion, para entender qual seria o conceito do livro. O que é que ele quer passar, para você já chegar mais preparado quando for ler o livro. Porque o livro, ele é de certa forma simples, mas extremamente complexo. Ele tem várias camadas de entendimento. Você vai ler a primeira vez, você vai pegar a camada mais superficial. Mas, como eu falei mais cedo, dependendo do seu nível de entendimento, você vai conseguir extrair muita coisa, você vai conseguir entender bastante do que ele tá querendo passar. Como pra mim, na época eu não sabia desses conceitos, explodiu a minha mente. Foi realmente uma virada de chave na minha cabeça. A Lucilena Galvão também tem uma palestra onde ela explica o Caibalion. Se eu não me engano, esse livro aqui dela foi transcrito dessa palestra, uma palestra de 1 hora, onde ela explica cada lei hermética, as 7 leis herméticas, e explica também sobre o todo, o conceito do todo, o conceito de Deus. Mas então é isso. Esse vídeo foi basicamente para trazer aqui o Caibalion para vocês, explicar até esse ponto aqui da minha vida. Nos próximos episódios eu vou estar trazendo aqui outros livros, eu vou continuar um pouco mais da minha história, da minha trajetória, de tudo que aconteceu até aqui, né, na minha vida. E eu espero que com esse vídeo eu possa estar ajudando você que está buscando, né, algum tipo de ajuda, algum tipo de caminho, de indicação. Eu acredito que esse é um dos livros que pode te ajudar a entender melhor o que seria Deus, como funciona essa questão espiritual do universo, porque tudo que o Caibalion traz ali faz muito sentido. Então eu acredito que vai trazer uma clareza para você na sua vida incrível, muito boa. O que o Caibalion tá passando é corroborado pela física quântica atual. Tem um termo lá no Caibalion que ele fala que nada está parado, tudo está em movimento. Isso ele tentava explicar há 6 mil anos atrás. Hoje a física quântica mostra que os átomos estão vibrando, né? Nada tá parado. Então, quando a gente chega ali no mundo quântico, você vê o átomo, próton, nêutron, elétron girando, vibrando. A gente entende o conceito do Caibalion, que nada tá parado, tudo tá em movimento. Só que isso explicado há 6 mil anos atrás com outras palavras. Então esse livro traz um nível de sabedoria incrível de 6 mil anos atrás, 5, 6 mil anos atrás, no tempo do Antigo Egito, que é corroborado pela ciência mais atual de hoje em dia, a física quântica, que eu vou abordar também em outros vídeos à frente, porque nesse ponto da minha vida eu também estou estudando física quântica, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Como eu falei, eu não espero que muitas pessoas assistam, porque a maioria das pessoas hoje em dia não estão preocupados em questões espirituais, não estão querendo saber muito sobre isso, estão mais preocupados em ficar vendo videozinho de dança no TikTok. Questão espiritual não é todo mundo que tá atrás. E sem contar que quem já tá mais no lado espiritual já tem um conceito pré-definido na cabeça, não quer muito mudar, é difícil de aceitar novas ideias, é difícil de ver novas perspectivas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que me considero cristã, porque eu acredito em Cristo, eu sigo Cristo, as ideias de Cristo, o amor de Cristo, eu busco
busco o caminho de Cristo. Mas ao mesmo tempo eu também me considero budista, porque eu sigo o caminho de Buda, eu sigo a filosofia de Buda, eu quero sair da roda do Sansara, dessa roda de sofrimento, me iluminando. Ao mesmo tempo, eu sigo Krishna, que é outra entidade também da religião hindu, que seria basicamente, em comparação, Cristo ou Buda, um ser iluminado que veio até a Terra para guiar as pessoas até Deus, que seria o amor infinito. Então, para mim é mais fácil, eu acredito, por causa de todos os livros que eu já li, e eu tenho essa filosofia de vida um pouco mais diferente da maioria, né? A maioria acredita que uma religião tá certa e todas as outras estão erradas. Eu acredito que basicamente todas elas estão certas se seguem o amor, se seguem Deus, se seguem a prosperidade, a união. Todas elas têm o mesmo Deus, só que conseguem explicar de formas diferentes. Basicamente isso. E para muitas pessoas que já estão em algum tipo de religião, normalmente elas seguem aquelas religiões que elas acreditam à risca, e qualquer outra religião para elas tá errada, porque elas acreditam já naquelas estão, né? Então elas têm uma barreira mental um pouco maior para poder aceitar novas ideias e pensar um pouco fora da caixinha. Mas é isso, pessoal. Nos outros vídeos, nos outros episódios, eu vou tá trazendo mais algumas coisas que podem ajudar vocês, dar um guia, um norte, também curiosidades da minha vida, né? Tanto sobre os livros que eu já li, como também caminhos espirituais que eu já trilhei. É um assunto complexo, é um assunto denso, já li livros e livros e livros sobre isso, e não dá para explicar tudo aqui em poucos minutos. Tem que realmente ser dividido em algumas partes para ficar um pouco mais claro. Eu consegui tentar explicar da melhor forma possível, de forma calma, que não fique nenhum buraco, né? Se ficou alguma dúvida também, deixa nos comentários que eu vou estar tentando responder. E em cada episódio que eu vou estar trazendo aqui, eu vou trazer um pouquinho a mais do que eu já li, do que eu consigo entender sobre a realidade. E estamos caminhando junto aí, né? Nesse caminho de evolução pessoal, espiritual. Espero estar ajudando. Eu acredito também que com esses vídeos eu posso estar agregando um pouco de valor para quem estiver procurando, né? Se elevar espiritualmente. Eu acho que com isso é Deus trabalhando por mim, através de mim, e chegando em certas pessoas que precisam ouvir isso aqui que eu tô dizendo. Certas pessoas que não têm o hábito de ler livros, né? A maioria não tem esse hábito, mas é algo que eu indico para você, porque você consegue realmente ter uma ampla gama de informações disponíveis dos mais diversos assuntos, principalmente na questão espiritual. Você pode ler tanto sobre cristianismo, budismo, hinduísmo, tem vários livros e você consegue traçar paralelos entre muitas religiões. Você consegue ver que várias delas estão levando para o mesmo caminho, mesmo com nomes diferentes, de deuses diferentes, com conceitos diferentes. No final, tudo se resume em fazer o bem, ajudar o próximo, evoluir espiritualmente, fazer sua parte, estudar, trabalhar, ajudar, não prejudicar. Então, esse foi o primeiro episódio. Foi um pouco mais sobre a minha vida, né? Esse livro, o Kybalion, que mudou a minha percepção de mundo. Eu acho que para quem tá querendo entender melhor sobre esse assunto, esse livro é maravilhoso. E eu quero trazer parte desse conhecimento dos livros aqui em formato de vídeo para o YouTube, porque dessa forma eu vou estar agregando valor para quem não lê tanto, mas precisa também dessa informação. E se puder ler o livro, melhor ainda. O livro, ele vai estar trazendo a informação ali da melhor forma possível, da melhor forma para você entender os conceitos, que muitas vezes podem ser um pouco complexos. Como eu falei, tem níveis, tem camadas de entendimento em cada livro. Então, o Kybalion, por exemplo, é um livro que eu já li umas 5 vezes na minha vida. E cada vez que você lê, depois de certo tempo, você tem uma outra perspectiva sobre o que você já leu. Com a expansão mental que você teve, de outros livros que você já leu, de várias reflexões que você já fez, de várias coisas que você já passou, vivências, né, da sua vida, você lê a mesma coisa que você já leu antes, mas você consegue enxergar de uma forma diferente. Você consegue entender o livro numa camada de entendimento um pouco mais profundo que você leu antigamente. Eu quero passar um pouco disso aqui nos vídeos que eu vou estar trazendo para o canal. Mas é isso, pessoal. Esse foi o episódio 1. Se você puder ler o Kybalion, eu te indico fortemente que você o leia, porque realmente pode mudar a sua vida, como mudou a minha. O livro mesmo vai falar que para algumas pessoas vai ser realmente uma mudança incrível, vai ser um divisor de águas, para outras nem tanto. Mas se você tiver o coração aberto e quiser realmente aprender, você vai ver que faz muito sentido, que como aquilo se encaixa tanto na religião cristã, quanto na budista, quanto em qualquer religião do mundo que pregue o amor, o bem, a paz, a prosperidade e a harmonia. Mas é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários do vídeo que eu sempre vou estar respondendo. E é isso. Até o episódio 2. Valeu!